Fala galera, Semente na área. Esse aqui não é o canal oficial, é o canal de cortes. Então, siga a gente, dá seu joinha, dá seu like, beleza? É nóis. O que eu já vi muita gente falar que alguns lugares do Umbral são bem parecidos com aqui, esse plano. Só que alguns lugares muito mais ponta, ele é muito mais ativos, vamos dizer assim, algumas atividades muito mais ativas. Tem Assim, muito, tem muito espírito, Áureo, que vai para o Umbral e não quer sair? Não quer tem. saber. Tipo assim, gostei daqui mesmo, não quero ir para outro lugar, não. Ou se tem muitos. E assim, o umbral é imenso, né? O umbral é imenso, são as dimensões mais próximas aqui da crosta terrestre. Nós podemos dividir o umbral em 3 grandes áreas principais, assim. Então a gente tem um umbral mais denso, muitos chamam de umbral grosso, outros chamam de abismo, trevas. Ali estão mesmo os espíritos empedernidos no mal, aqueles que fazem o mal conscientemente mesmo, ou espíritos muito presos a vícios, a perseguições. E temos também o umbral médio. O umbral médio, ali já fica um pessoal onde o que predomina ali são espíritos com conflitos emocionais, conflitos psicológicos, dramas passionais. André Luiz, por exemplo, ficou muito tempo nessa dimensão. E temos também o periumbral, terceiro umbral, as nomenclaturas variam. Nessa região, que já nos limites do umbral, ficam as colônias espirituais. Muitas das colônias. Não? Existem colônias, claro, em dimensões mais sutis, mas nessa região, nos limites do chamado umbral, ficam as colônias, nosso lar, por exemplo, Alvorada Nova, todas essas colônias estão nessa região, e não é à toa que elas precisam ser protegidas. André Luiz relatou isso no livro Nosso Lar, porque ali ainda existem espíritos mal intencionados que poderiam invadir aqueles ambientes e fazer bagunça, né, Semente? Então essas colônias são protegidas. Agora, existem locais no umbral onde se reúnem sempre espíritos por afinidade. Eles criam... A matéria no mundo espiritual é muito sensível ao nosso pensamento. Então, Entendi. as nossas regiões, as regiões umbralinas são formadas pela própria matéria mental dos espíritos que estão ali. Eles se reúnem por afinidade. Né? Então, muito bom. você vai encontrar aí regiões do umbral onde há espíritos que estão lá, enfim, festejando, outros em orgias, enfim, eles muitas vezes não querem sair dali, aquela é a consciência deles, eles nem concebem algo maior, estão vivendo ali uma vida instintiva e para eles aquilo é o suficiente, para eles aquilo está bom. Mas chega um momento em que, e pode demorar séculos isso, né? Chega um momento em que vem aquele vazio, aquele tédio, aquela vontade de buscar algo mais. E aí, geralmente, é o momento em que esses espíritos são oferecidas para esses espíritos outras oportunidades de crescimento. Mas vejam como a espiritualidade respeita o nosso livre-arbítrio, respeita o nosso ritmo, nada é forçado. Você tem que querer buscar, você tem que querer evoluir. Senão você vai escolher as consequências das suas vivências. Né? Eu falo que quando você vai pro plano espiritual, tudo é potencializado, né? Tudo é mais forte Tudo. do outro lado. O Saulo Calderon, você já entrevistou ele, né? Sim. Ele fala bastante isso. Ele diz até que o corpo é o Rivotril da alma. Eu acho engraçado. Ele diz que o corpo... E é verdade, o corpo amortece as nossas emoções. Então, se você é uma pessoa explosiva no corpo físico, fora do corpo, isso vai chegar em vias de loucura.
Se você tem um vício no corpo físico, fora do corpo, isso vai ser ainda mais potencializado. Nosso perispírito, sem o corpo físico, nosso perispírito é o corpo dos desejos, corpo emocional. Você vai sentir essas pulsões muito mais intensas. Então, a gente pode dizer que o corpo físico dá uma segurada? Dá. E é por isso que a reencarnação é uma bênção. É uma bênção que a gente, às vezes, não consegue avaliar. Eu sei, né, Semente? Não é fácil. É difícil pra caramba. A gente tem muitas questões aqui, temos as nossas contas para pagar, temos as nossas questões, muitas angústias, as próprias limitações do corpo físico, as necessidades do corpo físico para atender. Mas é isso que faz a gente mobilizar os potenciais da nossa alma, do nosso espírito. Uma dúvida muito comum é, poxa, eu não posso ficar evoluindo lá no plano espiritual e nem reencarnar, porque é muito fácil ficar lá de boa na colônia, fazendo curso, né? Você evolui. Mas é aqui que você tem que demonstrar que você aprendeu. Aqui é a prova final, né, na verdade, né? Sim, aqui é que você tem a oportunidade de pôr em prática. E o corpo físico, ele nos dá essa bênção do esquecimento também. Então, eu ia falar até isso para você, porque muitas pessoas perguntam, tá, se a gente está aqui para evoluir, por que a gente não lembra de nada? Não seria um pouco mais fácil? Sim, é uma dúvida. Pode falar. É uma dúvida comum, mas vamos pensar usando a lógica. Imagina, Semente, se você conseguisse lembrar de todas as suas reencarnações, de todas as coisas que você já fez. Nossa, eu ia ficar pirado. A gente não ia conseguir se concentrar na vida atual, a gente ia lembrar de coisas terríveis que nós fizemos. Pior, íamos ter acesso também às coisas não tão legais que pessoas próximas possam ter feito conosco. Você já ia lembrar todas as suas... os direcionamentos, as coisas que você se propôs a realizar. Se você já viesse com essa lembrança, onde ficaria a espontaneidade? Ia ficar fácil, né? Na verdade. Ia ficar fácil, mas é uma coisa boa pra gente, sabe? Começar do zero, sabe? Uma vida novinha para você, sabe? Dar aquela zerada, aquele reset, começar de novo. Isso é muito bom pra gente. Só que é um esquecimento só no nível consciente, Semente. Lá no subconsciente está tudo lá. E essa lembrança milenar, ela se expressa de outras formas que a própria psicologia, a psicanálise vai abordar, às vezes com outros direcionamentos. Mas está lá no nosso inconsciente toda essa lembrança milenar. Mas essa memória integral de toda a nossa trajetória, um dia teremos isso. Mas isso é uma conquista evolutiva. Né? Na série de André Luiz, o André Luiz, que é um repórter do mundo espiritual, né? Certa vez ele teve contato, acho que é no livro Nosso Lar também, ele teve contato com um casal que estava fazendo uma terapia mnemônica na colônia espiritual para ter acesso a essa lembrança de outras vidas, e eles já tinham conseguido chegar a 300 anos de lembranças e foram aconselhados a parar por ali, porque talvez não tivessem estrutura emocional para lidar com o que eles encontrariam mais à frente. Né? Então você falou uma coisa muito boa, estrutura emocional. Vai que você tem lembranças de uma vida que você foi, sei lá, um psicopata, um pedófilo. Já imaginou e ficar lembrando isso na sua vida atual? Você pira. Às vezes a gente não dá conta nem de situações que aconteceram nessa vida, na nossa infância, traumas que trazemos, que temos que trabalhar, fazer terapia. Imagina se a gente tivesse que abarcar uma trajetória milenar. A gente
a gente ainda não está preparado para isso. Pelo menos é o que a espiritualidade nos ensina. E até para conter essa nossa ansiedade, porque a gente fica muito curioso, né? Quer saber o que... Tem a mãe de um amigo meu que é da espiritualidade também, gosta. Ela fez regressão e ela ficou sabendo que na vida anterior dela, ela era uma loira, rica, e ela maltratava muito os empregados. E os empregados eram tudo negros. Maltratava, xingava. E nessa vida ela é negra. Então ela veio para fazer o resgate. Interessante. Ela até chorou assim quando no meio da consulta. Sim, sim. Essa terapia em vidas passadas, ela sempre precisa ser feita com profissionais gabaritados, profissionais sérios, porque dependendo do que você trouxer ali, aquele conteúdo vai precisar ser trabalhado, né? Então, precisa fazer com quem entende do assunto. Interessante também, você falando, eu lembrei, eu tenho alguns vídeos no canal que eu abordo, por exemplo, a reencarnação de Judas como Joana d'Arc, a reencarnação de Zaqueu como Bezerra de Menezes, enfim, a reencarnação de Elias como João Batista. E aí algumas pessoas comentam, poxa, mas para que eu preciso saber quem foi quem? É que em determinados casos, a gente não faz isso por curiosidade, mas determinadas trajetórias nos ensinam muito. A gente aprender sobre a jornada de uma alma como essa, tão relevante. Por exemplo, a história da Joana d'Arc, que foi uma das encarnações de Judas. Como Joana d'Arc, Judas alcançou a sua redenção espiritual. E essa informação a gente encontra na obra de Chico Xavier, de Valdo Franco e muitas outras fontes. Então não é uma questão de mera curiosidade, né? E às vezes as pessoas comentam lá, então eu nunca vi alguém lembrar que foi uma pessoa anônima, sempre foi alguém importante do passado. Na verdade, os casos que eu trago nesses vídeos geralmente são personalidades muito importantes na história, que se destacaram em várias vidas. Mas a maioria de nós, e mesmo essas pessoas, por exemplo, Judas, antes de reencarnar como Joana d'Arc, ele teve várias encarnações anônimas, onde ele foi trabalhando outras questões. E a maioria de nós também. Todos nós, na verdade, né? Tivemos encarnações que a história não registrou, isso, normal. Mas nesses vídeos eu trago casos mais célebres, até para servir como inspiração para espíritos como nós, né?